Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, donde julgais vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O trecho dessa mensagem, que eu disse agora, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela é assinada pelo Espírito de Verdade. E está no capítulo com o título O Advento do Espírito de Verdade. Boa noite a todos. Muito obrigado. É sempre com muita satisfação que a gente aceita o convite de vir aqui e também com muita responsabilidade, principalmente quando, durante a oração, a gente ganha uma responsabilidade ainda maior. Obrigado, Moisés, de falar aqui o que Deus reservou para cada um de nós. O tema dessa noite, para e pensa, é muito oportuno. Nós vamos ver porque ele está, é uma mensagem, número 57, do Livro da Esperança, que é de autoria do Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier, ou com Chico Xavier, como muitos de nós conhecemos. E sempre que eu venho aqui, a gente também encontra várias pessoas que vêm aqui falar que ficam nervosos, né, que sentem aquele frio na barriga e tudo mais. E é verdade, toda vez que eu venho aqui, eu sinto esse frio na barriga. E às vezes que eu não sinto frio na barriga é porque eu sequer sinto a barriga. Então, essas pequenas brincadeiras que nós fazemos aqui, de forma alguma, é com falta de respeito. É para que a gente possa se descontrair um pouco mais e as coisas fluírem de uma maneira mais tranquila, né? E também para dar tempo das pessoas que infelizmente estão chegando atrasadas para poderem chegar, né? A gente é curioso, mas nos estudos, né, a gente faz muito isso às vezes. E a pessoa chega atrasada, vem correndo, e ao invés da gente virar e dizer que bom que você chegou, a gente geralmente olha meio assim, com um olhar assim meio de julgamento, e ainda o pior, ainda põe a pessoa para fazer a prece, né? Então a pessoa chega correndo, né, pensando ali, como não vou chegar atrasado e tudo mais. Então, naquela hora ali, a última coisa que ela está pensando é em fazer a prece. Aí a pessoa vai e coloca a prece quase como uma punição, né? Então, deixando isso tudo de lado, nós vamos passar ao tema dessa noite, que é para e pensa. Para esse tema, como eu falei, ela é uma mensagem do livro da Esperança, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, mas também eu usei o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são ambos de Allan Kardec, e também um livro chamado Ideal Espírita, que é com a psicografia do Chico Xavier, mas que ele recebe mensagens de vários espíritos. No caso aqui, eu peguei 2 mensagens do espírito André Luiz, que também é muito conhecido. Então, como eu tinha falado anteriormente, esse tema é muito oportuno, né? Por quê? Essa para e pensa, o Livro da Esperança foi publicado em 1964, né? Naquela época, nós não estávamos assim, como está ali naquela gravura, né? Nós estávamos muito mais tranquilos. Hoje, nós temos uma enxurrada de informações, né? Quem frequenta, quem usa redes sociais, e aqui sem fazer nenhum merchandising, é só um exemplo das várias que existem, seja Facebook, seja Instagram, Snapchat, YouTube, Pinterest e por aí vai, nós podemos ficar ocupados com aquilo o tempo todo, inclusive durante a madrugada toda. Até mesmo, às vezes acontece comigo, se eu vejo uma coisinha ali que eu quero marcar, ou dar um like, ou um share, e se naquele momento eu falo assim, vou deixar um pouco mais para frente, aquilo se perde, porque são tantas que vêm, da maioria das vezes de desinformações,
que aquilo, se eu não dei naquela hora, nunca mais consigo encontrar, né? Então, que a gente preste atenção nisso, né? E esse tema é muito oportuno para os dias de hoje, né? Quando a gente estava aqui num sábado, uns sábados atrás, nós escutamos sobre isso. Então, espero que não esteja muito pequenininho, mas foi feito um estudo, né? E saiu, se não me engano, em 2015 na Times, né? Mas em geral, também não é para a gente ficar tão preocupado assim, mas em geral, é que por volta do ano de 2000, o tempo da nossa atenção dos humanos era cerca de 12 segundos. Que a gente conseguia prestar atenção em alguma coisa, e se aquilo não nos interessasse, nós mudamos a atenção para outra coisa. Não é que nós só prestamos atenção durante 12 segundos, não, né? Que a gente presta atenção mais do que 12 segundos, porque senão eu teria que ficar trocando aqui de slide durante 12 segundos para todo mundo ficar prestando atenção. Mas se aquilo não nos interessa, nós vamos olhar para outro lugar. Isso em 2000. Em 2013, esse tempo caiu para 8 segundos, né? Então agora a gente está entre 8 e 7 ali. O curioso é que o goldfish, aquele peixinho, tem uma média de 9 segundos de prestar atenção, né, para ver se aquilo lhe interessa, né? A nossa vida hoje está tão corrida, né, está tão sobrecarregada de uma enxurrada de informações, que a gente está, de forma geral, prestando menos atenção nas coisas do que um goldfish, né? Então a gente tem que realmente escutar, ver essa mensagem, ler essa mensagem, entender essa mensagem, quando ela diz para e pensa, né? Porque, na verdade, deixa eu voltar aqui. Na verdade, a palavra para, né? E aqui eu vou abrir um parênteses, porque você vai ver que o para que eu escrevo aqui, nenhum deles vai ter acento, né? Porque na nova ortografia, para do verbo parar e para preposição tem a mesma grafia. Antigamente o para tinha acento, né? Mas para que a gente não fique se pegando nisso e se lamentando que o para não tem mais acento, hoje o objetivo não é entender ou lamentar por que o para não tem acento. Hoje o objetivo é refletir, porque nós devemos parar e pensar. Então, o parar pressupõe que nós estamos fazendo alguma coisa. Pressupõe uma ação. Nós estamos fazendo alguma coisa e aí precisamos parar, né? O que é diferente do parado, de estar parado, né? E aqui eu coloquei até mesmo estar parada, porque não só são aqueles que estão aqui na experiência no sexo masculino que estão parados, os espíritos imortais que estão aqui na experiência feminina também podem ficar parados. Então, que a gente perceba que ficar parado é diferente de parar, porque parar pressupõe uma ação que esteja acontecendo. E o ficar parado é muito simples, né? Qualquer um pode fazer isso, basta não fazer nada, né? A gente, inclusive, né, pode até não fazer o mal nenhum. Basta a inércia, basta aquela apatia, a falta da vontade, que muitas vezes até nos atinge. Mas se a gente fica parado, não faça nada, nem o mal, mas também não faz o bem, né? E é importante tocar nesse ponto, porque o Espírito André Luiz nos diz que pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. Há espíritos que por muitas vezes partem da carne através da morte e a carne voltam através do berço, quais estátuas inertes. Você vê que aqui não é esse conceito que nós temos, que nós evoluímos aqui na vida terrena, né, quando estamos encarnados. Mas os espíritos também podem evoluir quando estão na vida espiritual, não estão na carne. Mas alguns deles, como informa essa mensagem, não evoluem nada, ficam parados, né? Então, a gente poder entender
essa diferença. E a outra coisa, eu peguei essa frase aqui, muito interessante, que eu procurei, mas não consegui achar o autor. Na verdade, você acha que várias pessoas citam essa frase, dizem essa frase, então como eu não achei o autor original, preferi não falar o nome de ninguém. E ela diz assim: a melhor maneira de não fazer nada é achar que nada pode ser feito. Muitas vezes a gente pensa, isso não adianta para nada, eu vou fazer isso para quê? Isso é uma melhor maneira de não se fazer nada. É essa apatia que a gente vai ficando de que aquilo não serve para nada, aquilo não vai dar em nada. Então a gente fica parado, estagnado. O espírito progride. O espírito nunca regride, vai retroceder, mas ele pode ficar estagnado na sua evolução. Mas voltando ao parar e pensar, já que parar requer uma ação, então o espírito está fazendo alguma coisa, outra parte dessa recomendação é o pensar. E o pensar é muito comum. Desde que a gente se lembra, na nossa encarnação, o mais antigo que você consiga pensar, que você consiga imaginar ou se lembrar, você pensa. Você se vê pensando. É muito natural. O bebezinho, se você imaginar que você, quando você tinha 2, 3, 4 anos, quanto você conseguir imaginar, você se pega pensando que naquela época você já pensava. E esse pensador aqui, que é um filósofo e matemático, ele escreveu essa frase que é em francês o original, e eu, obviamente, não vou me atrever a repeti-la, vou falar em português, que a tradução que nós todos conhecemos é penso, logo existo. Ele chama René Descartes, e a tradução até literal dessa frase não é essa, mas em português ela ficou conhecida como penso, logo existo. Então é muito natural para a gente o pensar. Mas lógico, se é natural a gente pensar, o que nós devemos pensar? Como nós devemos pensar? Porque se a mensagem, se a recomendação é para e pensa, deve ser porque a gente está fazendo alguma coisa que não está sendo boa, que não é o recomendado. Então vamos seguir em frente. Para pensar, todos nós temos que ter algo. E todos os espíritos, aqui já escutamos várias vezes, que todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos. Mais para frente, no livro dos Espíritos, está assim a resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer feliz a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, quando a gente, e isso é um ponto na doutrina espírita, ou no espiritismo, ou na filosofia espírita, conforme que nós nos referimos a ela, que destaca de outras filosofias. Todos são criados simples e ignorantes. E aí, a Madre Teresa de Calcutá foi criada simples e ignorante? Foi. São Francisco de Assis? Também. Jesus? Também. Todos tiveram o mesmo ponto de partida. Não quer dizer que foram todos criados ao mesmo tempo, mas todos tiveram o mesmo ponto de partida. Isso é um ponto primordial e importantíssimo para o espírita saber. Mas, seguindo mais à frente, e falando sobre a inteligência, porque se todos nós somos criados simples e ignorantes, todos nós recebemos a inteligência como um atributo. Muitas vezes nós achamos que a inteligência e o espírito são a mesma coisa, porque os espíritos são os seres inteligentes do universo. Então, aqui na resposta da pergunta 24, nós temos dizendo assim: a inteligência é um atributo essencial do espírito.
uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Nesse estado que nós estamos aqui, nem todo mundo consegue definir muito bem que uma coisa é outra. Mas está bem muito claro no início que a inteligência é um atributo essencial do espírito. E se a gente seguir um pouco mais para frente, a gente vai ver na outra resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, a inteligência, o pensamento, o raciocínio são atributos da alma, do espírito. A alma, como está na doutrina espírita, é definido como espírito encarnado. Então, ora usa uma palavra, ora usa outra, é essa a definição. Mas a inteligência, o pensar, o raciocínio, é um atributo do espírito. O espírito pensa, o espírito consegue raciocinar, mas ele não é o raciocínio. Então, vamos seguindo em frente também. E, lógico, nós temos a inteligência e a moral, que nem sempre andam juntas. Muitas vezes, uma se adianta mais do que a outra. Nós temos um exemplo, que eu vou mostrar logo em seguida, que a gente usa muito para dar a ideia, uma melhor ideia de como deve ser esse equilíbrio. Mas no Livro dos Espíritos nós temos também dizendo que o progresso completo constitui o objetivo, ou seja, os espíritos são criados simples e ignorantes e devem chegar à perfeição, ou, como está aqui, o progresso completo. Ali deveria ser a moral e a inteligência, são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E aqui o exemplo que a gente escuta muito, de que isso são duas asas, que elas precisam estar igualmente desenvolvidas para que a gente possa fazer voos mais altos. Às vezes acontece de ter uma mais desenvolvida que a outra. Isso não acontece, obviamente, em uma encarnação. Nós temos várias encarnações. E nós vamos desenvolvendo, ora uma, ora outra, um pouco mais uma, um pouco mais a outra. A outra coisa importante também, a gente tocar, é nisso entre o coração e o cérebro, pegando aqui um gancho entre a moral e a inteligência. Nós temos por costume, por convenção e para nos facilitar, a associação entre a inteligência com o cérebro e a coração, a moral com o coração. O coração, órgão, é um órgão do nosso corpo, bomba do nosso sangue. O sentimento, a emoção, não estão no órgão coração. E também não estão no órgão cérebro. Estão no espírito. Precisam desses órgãos para se manifestar. O coração bombeia o sangue. O cérebro desenvolve e manifesta a inteligência do espírito. Então, aqui na pergunta 69, com Kardec perguntando sobre o coração, a resposta diz: o coração é a máquina da vida. Ele não passa de uma das peças essenciais do corpo. Está falando aqui. Mais para frente, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. E um pouco mais à frente, não confundais o efeito de saúde, não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, quem desenvolve, quem pensa, quem age é o espírito. O órgão é só um instrumento. Então, quando a gente pensar em moral e inteligência, a gente pode até ter essa coisa do coração e do raciocínio, mas não é necessariamente o que acontece aqui nessa região e o outro aqui só no cérebro. O cérebro anda de mão dada com o coração e diga-se de passagem, o nosso coração, órgão, nem é daquele formato lá. E aqui, na mensagem, entrando agora mais profundo na mensagem de Emmanuel, ela começa dizendo assim: se a perturbação por ventania gritante
ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te surgiram na alma. Para e pensa. Porque a gente, às vezes, é tomado por essas situações que a gente não entende, nem lembra, nem sabe como começaram. E a gente entra naquele loop, né? Naquela coisa que a gente não consegue sair. Então a recomendação aqui logo no início é: para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a aquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizaste na vertigem permanente da queda. De novo, para e pensa. Às vezes, a nossa perturbação é a consciência pesada. É um erro que nós cometemos, que nós estamos ali tentando resolver aquilo. Porque é muito chato perceber que cometeu um erro. Principalmente quando esse erro não prejudica só você, prejudica alguém também. Então é muito chato isso, é muito penoso. Às vezes a gente gostaria de ir lá e resolver toda a situação de uma hora para outra, instantaneamente. Mas às vezes não dá. Às vezes a gente não pode, porque a pessoa nem está próxima de nós. Então, vamos ter tranquilidade. A mensagem toda é para e pensa. Mas não é, obviamente, nós vamos ver no final, para, pensa e fica por isso mesmo. Né? Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica e te depreciando o culto à sinceridade, trazes, por isso, o coração arpoado por doloroso desencanto. Quantas vezes essas perturbações, essas aflições não têm origem no nosso próprio lar? Às vezes, as pessoas que dividem ali com a gente aquele espaço. Às vezes, a nossa família mais próxima. Às vezes, pessoas que a gente não tem laços familiares, mas os nossos laços espirituais são os laços familiares. Não fazem parte da nossa família aqui de sangue, mas são pessoas tão chegadas a gente que as aflições delas, ou às vezes as relações que nós temos com ela, por algum motivo nós criamos essas aflições em nós mesmos. E aí precisamos ter calma e serenar, pensar para poder agir. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco à deriva. Às vezes algo acontece com as perdas, sejam elas às vezes puramente materiais, e aqui eu estou falando de dinheiro, né? Ou às vezes, como a gente usa essa expressão, perdi alguém, né? Que ela é uma expressão. A gente até não deveria usar essa expressão, porque para a gente perder algo, a gente precisa possuir. E como a gente não possui ninguém, a gente não tem como perder. Mas isso, por enquanto, a gente vai deixar um pouco de lado e vamos utilizar dessa figura de que nós, às vezes, perdemos algo. E isso nos gera essa sensação de barco à deriva, né? De que para onde eu vou, parece que nada faz sentido, e a gente começa a agir no automatismo, ou então age no impulso, faz as coisas de qualquer maneira. Às vezes, ao invés de consertar, acaba prejudicando ainda mais. Então, o convite, para e pensa. Distorces o raciocínio sob o efeito de palavras loucas desfachadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesse o ânimo forroado por dardos de fogo e fel. Às vezes, essa perturbação vem dos nossos duelos modernos, só com a palavra, só com a nossa fala.
e mais modernamente, mas atualmente, só com os nossos dedos, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque antigamente, quando a gente falava mais ao telefone, a gente tem expressão, entonação, o dedo e o texto não carrega nada disso. Então, às vezes, a gente manda uma coisa para alguém com uma intenção, aquela pessoa está passando por uma outra situação e ela lê aquilo e entende de uma maneira completamente errada. Ou da maneira que ela consegue perceber na hora. Geralmente, num texto, num e-mail, num texto, o que for, o sentimento que aquilo carrega, o sentimento que aquela mensagem tem, não é o que ela foi originada, é como ela é recebida. Se você está bem, você recebe aquilo bem. Pode, às vezes, até ser meio ofensivo, mas você até leva na brincadeira. Mas se você está mal, uma brincadeira vira uma ofensa. E, às vezes, a gente se pega nisso e ali começa o nosso desequilíbrio. Então, receber um text message, não está bem, ou não lê, ou deixa para ler depois. Mas se lê e se atingir com aquilo, para e pensa. Recorda, porém, que a pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclama reconhecimentos do dever a cumprir. São duas frases pequenas, mas extremamente significativas, né? A pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. É muito difícil a gente consertar alguma coisa agindo por impulso, sem pensar com aquilo no calor da emoção, como nós utilizamos normalmente falando. Então, a gente precisa serenar naquele momento. Se no momento a gente está passando por alguma coisa e for preciso pedir um tempo, falar, olha, eu preciso de um tempinho agora, peça esse tempo. Não pode pedir um tempo também, né, de anos. Mas se no momento não puder resolver, se for acima das suas capacidades, peça um tempo e pare mesmo. Porque dali poderia levar a coisas muito piores. E segundo, recuperação em paz reclama o reconhecimento do dever a cumprir. Nós temos sempre um dever a cumprir. Mesmo quando quando recebemos algo que vai de encontro ao que achamos correto. Recebemos uma injustiça, nós temos um dever ali a cumprir. Nem que seja o perdão, mas nós temos o dever a cumprir. Eu sempre toco nesse ponto. É muito difícil numa relação de duas pessoas, seja ela qual for, não precisa ser amorosa, não. De amizade, familiar, mas é muito difícil alguém estar totalmente certo e alguém totalmente errado. Nós sempre temos um pouco de uma coisa e outra, né? Então, que a gente possa parar e refletir. E aqui, uma mensagem de André Luiz. Uma vez aconteceu uma situação comigo, tem em MP3, né, várias mensagens, chama Mensagens de Luz, volume 1, 2 e 3, que foram gravadas na voz do Paulo Goulart. E é muito legal, porque são várias mensagens de André Luiz de vários livros diferentes. A maioria deles desse ideal espírita. E lidas assim de maneira muito bem feita, né, com muito caprichado mesmo. E eu tinha isso no meu telefone e escutava enquanto eu trabalhava. Eu usava um fone de ouvido para escutar e o outro ouvido eu escutava as pessoas. E aí, certa vez eu estava no trabalho e isso aconteceu por volta de, acho que 2009, 2008 mais ou menos. Então eu estava no trabalho, escutando as mensagens, e aí estava querendo uma coisa em particular, querendo usar lá um aparelho lá e tal, no trabalho, e o negócio começou a dar defeito, já estava ficando tarde da noite, já era tipo umas 10 horas mais ou menos, eu já estava cansado do dia inteiro,
e aquilo não funcionava, aquilo tinha quebrado por causa de uma outra pessoa que não sabia usar direito, eu sabia daquilo, e aquilo foi me irritando, e eu não conseguia fazer aquele negócio funcionar de jeito nenhum. E essa mensagem que eu escutava desapareceu, né? Eu não escutava mais nada, aquela mensagem estava ali e eu simplesmente não prestava a menor atenção. E eu nem me lembro, sinceramente, quanto tempo eu fiquei nesse negócio, né? Culpando a máquina, culpando a pessoa que não cuidou da máquina, culpando a mim mesmo porque não sabia consertar aquele negócio. E fiquei ali naquela situação, realmente assim, muito chateado e muito sem ter uma alternativa de sair, a não ser largar tudo e esquecer aquele dia não tinha dado certo, né? E aí eu me lembro que, lá pelas tantas assim, eu encostei na parede com aquela coisa assim de cansado, né? Fiz aquela coisa assim e fechei os olhos assim e talvez vocês não acreditem, mas foi verdade. Quando eu fiz isso, eu escuto a voz do Paulo Goulart lendo essa mensagem. Se você está ao ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Aquilo automaticamente, ainda que eu não viesse escutando nenhuma das mensagens que estava passando, esse momento me tocou. E eu parei. E aí escutei o resto, né? Obviamente. E ele dizia assim: se o motivo é a moléstia do próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada lançando caso novo. E eu trouxe todas essas porque talvez alguém se identifique com alguma, como eu também. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa, aqui a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Eu falei, opa, Se praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo de alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Acabou essa mensagem, é sério, eu estou falando assim, parece mentira, mas é verdade. Acabou essa mensagem, eu desencostei da parede, voltei à sala, sentei lá, apertei uns 2, 3 botões, tudo funcionou. É verdade isso, não é brincadeira. É verdade. Isso realmente aconteceu comigo, né? Então, lógico, né? Essa mensagem me tocou assim naquele dia profundamente, porque por uma coisa boba, eu estava cansado, eu comecei a entrar num sistema meio de desespero mesmo, de revolta, e não estava escutando mais nada. Até que eu parei por um instante e essa mensagem entrou pelos meus ouvidos e finalmente conseguiu atingir a mim. E, lógico, quando a gente fala, né, nessas situações, é sempre muito consolador a gente imaginar e saber que o Pai, Deus e Jesus são muito bondosos, né? Quando nós estamos passando por qualquer situação, Deus não nos deixa de nos ajudar. Essa coisa simples. Eu estava ali, numa situação, ficando nervoso,
cansado, e receber ajuda. Às vezes a gente está em situações muito mais graves e muito mais sérias do que essa que eu descrevi. E a gente recebe ajuda. Para isso, a gente precisa estar atento. E para a gente estar atento, ajuda se a gente parar e pensar. Porque um pai bondoso nunca deixa os seus filhos a chance do arrependimento, de consertar. Não tem aquele ditado no Brasil famoso que quando Deus fecha uma janela, abre uma porta? Eu gosto de inverter porque fica melhor, mas é um ditado: quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Então, a gente tem que imaginar que essas coisas às vezes acontecem e elas têm um porquê. Mas a gente tem que saber que elas acontecendo, Deus não vai nos deixar. Porque Ele, na verdade, nunca deixou. Nós nos afastamos temporariamente. Porque Deus é um Pai bondoso. Jesus disse: qual dentre vós que um filho pedindo um pão dará uma pedra e pedindo um peixe dará uma serpente? Ele falando ao povo daquela época, mas que vale para hoje também. Sendo maus como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que vos pedirem? Quer dizer, se nós, imperfeitos como somos, ou usando as palavras maus como somos, damos coisas boas aos nossos filhos, não é dar tudo que eles pedem, dá o que eles necessitam. Se nós, quando um filho pede um pão, a gente não dá uma pedra, ou se ele pedir um peixe, a gente não dá uma serpente, que dirá Deus? Então, se a gente tiver esse momento de ter calma, de parar e pensar para poder agir, e aqui o agir pode ser a prece. Naquele momento, a prece tem um fator fundamental e um poder que muitas vezes a gente vai duvidar. Mas, com a experiência, passando algumas vezes, quando vocês contarem, as pessoas podem até não achar que é verdade, achar que vocês estão inventando, mas vocês sabem que é verdade. Então, a prece é esse primeiro movimento de pedir a Deus, sinceramente, que lhe ajude. Porque naquele momento, você está passando por uma dificuldade. Seja ela o motivo que for, seja ela o porquê que for. Um pai não faz um filho passar por uma coisa, um filho, uma filha, sem dar a solução, sem dar o remédio. Porque Deus não é vingativo. Deus não está nos punindo com a satisfação de nos punir. Quando nós passamos por um problema, seja ele qual for, nós temos de entender por que estamos passando por esse problema. Mas, durante o problema, nós precisamos aprender algo. Mas a mão da misericórdia de Deus está sempre ali estendida. Porque se Deus não fosse misericordioso, a gente estaria em muito maus lençóis. E é lógico que nessa mensagem, do Para e Pensa, tem um pedaço que pode até não ser tão, a princípio, tão agradável. Porque ele nos lembra de que muito será cobrado de nós. Porque nós temos, recebemos e também precisamos dar conta. Precisamos fazer. Em Lucas, nós temos a passagem onde Jesus diz: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, com essa atitude de para e pensa, com esse conhecimento sobre a vida, como nós temos no Espiritismo, nós temos menos desculpas de não parar, pensar e agir. Porque nós conhecemos muitas coisas.
nós estudamos muitas coisas, nós escutamos falar de muitas coisas, sobre o poder da prece, sobre que Deus não deixa seus filhos relegados à própria sorte, de que os bons espíritos intercedem por nós, que o bem que nós fazemos aqui nos serve de advogado, nos serve de alívio ali na frente. Então, tudo isso nós vamos aprendendo o porquê que as coisas acontecem. Nós vamos aprendendo a lei de causa e efeito. Se nós recebemos hoje o mal, deve ter um motivo que eu estou recebendo esse mal. E esse motivo é porque eu também já fiz o mal. Talvez não da mesma forma, mas de forma parecida. Não é sempre que é olho por olho, dente por dente. Mas lembramos da passagem antes da crucificação. Embainha a tua espada, porque aquele que mata pela espada parecerá pela espada. Recomendação de Jesus a Pedro, quando naquele ímpeto de proteger o mestre, corta um pedaço da orelha do soldado. E aqui eu separei essa parábola dos dois filhos. Não é do filho pródigo. A parábola dos dois filhos. Essa não é tão famosa, mas ela é importantíssima, principalmente para esse ponto. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Lógico que a passagem continua, e ela é um pouco forte, mas ela é verdade. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João, aqui um parênteses falando de João Batista, veio a vós no caminho de justiça e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Essa passagem é um certo puxão de orelha em mim, para não falar em nós, em mim. Porque quantas vezes, quantas vezes a gente diz, eu vou, mas depois não vai. E outros que disseram assim, de jeito nenhum, eu não vou, mas depois se arrepende e vai. Então, às vezes a gente se coloca nessas posições, do filho que diz que ia, mas na verdade mudou de ideia e não foi. Ou simplesmente se arrependeu, ou teve outra distração, que aconteceu e tirou ele daquele caminho. Então a gente tem que levar em consideração de tudo isso que nós sabemos, de todos esses pontos que não só eu estou aqui hoje falando, que não são pontos meus, são pontos da doutrina espírita, eu só estou aqui repetindo esses pontos, e que a gente escuta várias vezes, para que a gente não faça igual a esse primeiro filho. Fale assim, não, eu vou sim, Senhor, pode deixar. E aí na primeira oportunidade eu mudo e vou fazer outra coisa. E a gente vai tocar nesse ponto, e ninguém aqui está dando absolutamente recado nenhum que é para se trabalhar na doutrina espírita, ok? A gente vai aprender, quando fala sobre a máxima do espiritismo, do que é que a gente está falando. Aqui tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aqui falando da perturbação depois da morte do corpo. Quer dizer, basicamente, ser espírita ou conhecer o espiritismo lhe dá alguma vantagem? Influência muito grande. Por isso é que o espírito já antecipadamente compreendia a situação. Mas a prática do bem e a consciência pura
são os que maior influência exercem. Então, quando a gente fala sobre os 2 filhos, fazer a vontade de Deus, né, dizer que vai fazer, depois não fazer, ou até mesmo não falar que vai fazer, mas depois ir lá fazer, ninguém aqui está falando sobre o trabalho no Espiritismo, ninguém está falando aqui sobre trabalho em uma determinada função, um determinado centro, ou o que for. Não. A prática do bem e a consciência pura. A consciência pura de que fez tudo aquilo que estava na sua função, na sua posição de fazer. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Então não basta, sinceramente, a gente ler todos os livros, estudar tudo, ficar repetindo, ficar decorando, ficar aqui falando, inclusive aqui na frente, se não houver a prática no bem e a consciência pura. Porque essa é realmente a vontade de Deus para nós. E, lógico, esse é um outro ponto também muito importante para que a gente possa parar e pensar. Há um tempo atrás, nós estivemos aqui falando sobre os falsos profetas. E eu estou reutilizando esse slide. Porque nós temos isso de cultivar profetas, né? Usando aqui o termo profeta porque era esse o termo usado na antiguidade, né? Hoje a gente usa outros termos. Mas para que a gente não caia neste redemoinho de que muitas vezes a gente não vai conseguir sair muito fácil, de acreditar ou de cultivar falsos profetas, para que a gente possa parar e pensar. Não vamos junto com todo mundo. Não vamos seguindo só porque as pessoas estão indo. Outro dia, num estudo que nós temos aqui, falamos justamente sobre isso. Imagina se Kardec mandasse uma pergunta para todos os centros que ele mandou, e aquela pergunta viesse, todas elas da mesma maneira, ele iria incorporar aquela resposta na codificação espírita? Algumas pessoas poderiam dizer que sim. Né? Mas se aquela resposta não tiver em coerência com o restante, mesmo todas as respostas sendo iguais, ela não deveria ser incorporada. E, analisando a obra de Kardec, que colocou, fez e codificou toda a doutrina, você não encontra uma resposta que está em desacordo com as outras, e com o ensinamento de Jesus, com a moral evangélica. Mas muito bem, voltando aqui aos falsos profetas do Espiritismo, onde nós podemos parar, pensar, analisar, refletir e identificar essas situações para que a gente não se perca. Onde a mediunidade é comercializada, né? Onde nós vendemos, não, às vezes nem diretamente, mas aonde aquele trabalho que deveria ser gratuito, sem fins lucrativos, está sendo de alguma forma comercializada. Abra o seu olho, para e pensa. Isso está de acordo com o Espiritismo? Está de acordo com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu estudo? Aonde médiuns tentam enganar, fazendo-se passar por porta-vozes de espíritos superiores. Tem determinados médiuns que só falam pelo espírito X ou Y, e geralmente os nomes são muito pomposos. Para, pensa, reflita. E eu botei essas duas figuras aqui, porque mais ultimamente nós estamos com... né, não é que palestras e ensinamentos são errados, não. Mas a gente às vezes se pega endeusando, né, certas situações onde a pessoa está falando ali, mas ela mesma não tem aquilo no coração. Não quer dizer que quem está aqui na frente é perfeito ou não tem erro, né? Mas é diferente quando você está tentando acertar versus você está tentando enganar. E aquele outro segundo ali é porque nós espíritas nós compramos muito livros. Nós compramos mesmo. E é ponto.
Né? Porque nós imaginamos que comprar livro é igual a adquirir o conhecimento do que está ali no livro. Nós esquecemos que depois de comprar a gente precisa ler os livros. Né? Então, a gente primeiro compra muito livro e lê muito pouco. Segundo, às vezes a gente compra qualquer livro. Né? Bastou dizer que foi escrito por um espírito, psicografia de fulano de tal, nós associamos aquilo a ser espírita. A outra coisa é capas bonitas, né? São bem trabalhadas. Que não é que os livros espíritas têm que ter capa feia. Né? Tem que ser uma coisa caprichada, bem feita. Né? Mas quem quer enganar vai usar desses subterfúgios para poder se espalhar. Então, que a gente tenha essa consciência, para e pensa. Isso que está aqui está de acordo com a moral evangélica? Faça essa pergunta. Isso que está aqui está de acordo com a doutrina espírita? Ou será que isso aqui está trazendo um ensinamento novo? Se for um ensinamento novo, e se for algo que não realmente está de acordo com a doutrina espírita ou com a moral do Cristo, e se você quiser ler, leia. Mas entenda que aquilo ali não faz parte do espiritismo. Porque às vezes a gente precisa conhecer algumas coisas para poder entender melhor. Mas que a gente tenha esse julgamento. Né? O espiritismo tem essa característica, né, de evitar que pessoas façam coisas seguindo outras. Ele estimula que você mesmo aprenda, raciocine, para poder julgar se aquilo ali faz parte ou não. Para poder analisar. Analisar, acho que é a palavra até mais bem colocada do que julgar. Para poder analisar se aquela obra, se aquela mensagem, o que for que está ali, faz parte realmente do espiritismo e deve ser levada para frente como sendo do espiritismo. Porque isso é uma coisa muito séria. Né? A gente vê várias vezes coisas se desvirtuando, tomando outros caminhos. E a maioria das vezes, infelizmente, não é feita de forma inocente. É feita de forma proposital. Não pela pessoa que está comprando ou que está lendo, mas por aquele originário. Então, seguindo no Evangelho, no capítulo 21, ainda tem mais sobre esse pedacinho. Diz assim: desconfiar das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e extravagância, ou que se prescrevem cerimônias e práticas estranhas. O Espiritismo não tem cerimônias. O Espiritismo não tem práticas de extravagância. Lógico que aqui nós seguimos uma rotina. Né? Todo centro segue uma rotina. Mas não existe um ritual. Ninguém aqui precisa vir com uma roupa especial, porque a roupa não diz nada, desde que ela seja respeitosa, obviamente. Nós temos uma rotina. Né? Porque se a gente não tivesse rotina aqui, ia ficar muito complicado. A gente não quer saber o que ia acontecer no próximo passo. Mas nós não temos rituais. Né? Então, se alguém chega, ou alguma comunicação, tentando colocar algo extravagante, misticismo, para e pensa. Repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Outro perigo enorme para que a gente evite esses nomes pomposos. Não que os nomes pomposos sejam ruins, mas quem quer enganar, usa de nomes pomposos. Que a gente possa analisar, que a gente possa realmente ler o que está ali, ou escutar o que está ali, e fazer a conexão. Isso aqui está fazendo algum sentido? Porque, segundo o Espírito Erasto, no Livro dos Médiuns, é melhor que a gente recuse várias verdades por um período de tempo do que aceitar uma única mentira como sistema. Então, vamos ter esse cuidado. Né? Vamos parar. Porque as coisas têm isso, né? O exterior e o conteúdo. Essa figurinha aqui diz muito sobre como nós somos, né? Nós gostamos daquele da direita, né? Porque aquele mostra muito mais, né? Aqui uma mensagem do Emmanuel, também pela psicografia de Chico Xavier,
que diz assim: a casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando um medicamento é capaz de trazer corrosivo. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Título profissional. Pelo título profissional, não passa de um papel, ou na parede, ou em algum lugar. Se ele não tem um bem associado a ele, ele é só um título. E essa tão pequenininha aqui, espiritismo é renovação moral. Então não precisa necessariamente ter grandes obras, porque nem todo mundo está na condição de ter grandes obras. É lógico, a gente vê pessoas como, por exemplo, o Divaldo e o Nilson, com uma obra fantástica, né? A Mansão do Caminho. Quantas pessoas já tiveram suas vidas tocadas por aquela obra? Quantas? Então, mas se eu olhar para mim, eu não consigo me ver na possibilidade de fazer aquilo. Mas cada um tem o seu papel. O Espiritismo tem que trazer a renovação moral. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Hoje e amanhã, e depois da manhã, e cada vez melhor. E quando eu tiver a possibilidade de chegar e atingir tantas vidas assim, eu também tenho que fazer. Mas, por enquanto, se eu estou dando conta só da minha e um pouquinho das que estão ali em volta de mim, que seja essas. E é lógico, a gente tem sempre isso, né? De que esse julgamento que acontece à medida que nós vamos conhecendo as coisas, né? À medida que nós vamos aprendendo mais, esse julgamento, ele quase que surge de forma muito espontânea. Ele deveria ser uma análise, mas a gente parte da análise e passa para o julgamento, e também, às vezes, a gente cruza a linha da punição, né? E aqui Jesus, com essa história, né, não é uma parábola, mas é uma passagem que ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes serás julgados, e com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir a vós. Essa frase, né, é famosa. Como vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes a trave no vosso olho, né? Muitas vezes a gente está apontando o dedo para outras pessoas, inclusive dentro do movimento espírita mesmo, e não vemos que no nosso olho tem uma trave, né? Uma trave aqui, ou uma viga, como a gente às vezes fala, né? Essa passagem também é conhecida como o argueiro e a viga, né? Diferentes traduções, mas sempre com o mesmo sentido. E aí termina assim: hipócritas, tirai primeiro a trava do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o cisco do vosso irmão. Então que a gente tenha essa consciência, pensa, observa se aqueles exemplos, se aquelas mensagens, se aquela frase que está sendo dita ali por alguém ou por um espírito, não lhe diz mais respeito do que é o outro. Porque é muito comum a gente às vezes falar assim: quem deveria estar aqui é meu marido, a minha esposa, meu irmão, meu pai, meu filho. Mas será que aquela frase, será que aquilo não lhe traz alguma coisa? Não é a respeito a você? Não coloque as coisas nos outros, porque às vezes a gente tem uma trave no nosso olho e está vendo o cisco no olho do outro. Então, para e pensa, para depois reagir. O primeiro cuidado de todo espírito sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que não lhe diga a respeito. Está no Evangelho, no capítulo 18. Porque a máxima do espiritismo é essa frase, que está no Evangelho, no capítulo 15, e também bem no inicinho.
Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. Ou fora do centro, para a gente falar mais aqui nosso. Né? É o trabalho no bem. É quem faz a vontade de Deus. Não é, não vai à igreja, não vai a isso, não vai àquilo, que não tem salvação. Não basta falar Senhor, Senhor, e entrará no reino do céu. Tem que fazer a vontade de vosso Pai. Então a máxima do Espiritismo é essa. E curiosamente, é bom passar aqui, Chico Xavier, que foi um espírita fantástico, né? Escreveu mais de 400 livros psicografados, nunca recebeu um centavo daqueles livros. Disse essa frase assim: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, que a gente tenha essa consciência de que muitas vezes a gente precisa parar, a gente está com uma vida muito corrida e que às vezes a gente está num problema que aquilo parece que não tem solução, parece que nada funciona, parece que tudo age contra a gente, parece que absolutamente não tem como resolver, parece que o meu mundo caiu, o chão desapareceu e agora acabou, eu não tenho mais para onde ir. E às vezes o indivíduo toma o caminho do suicídio por essa atitude, por essa percepção. Mas que a gente possa parar e pensar, raciocinar de que Deus é um Pai bondoso e que nunca deixa os seus filhos fechada a porta do arrependimento e oferece a eles sempre a chance de recuperar, de retomar. Não é assim com a reencarnação? Todos nós temos uma chance nova. Mas essas chances são dadas a gente todos os dias. Quantas vezes forem necessárias. Porque Deus é misericordioso. E isso é fantástico. Então, por hoje, eu termino aqui. E gostaria de convidar a todos para que pare e pense antes de agir. Boa noite. Fiquem com Deus.